A partir de agora, então, eu vou começar a te apresentar os principais gatilhos mentais. Eu vou estar fazendo aqui vídeos bem curtinhos e bem específicos. Nesse vídeo, eu vou falar sobre o principal gatilho mental, na minha opinião, claro, que é o gatilho mental da curiosidade. O conceito aqui é bem simples. Quando uma informação é omitida ou quando se sabe pouco sobre alguma coisa, as pessoas têm mais vontade de saber. Repetindo, quando uma informação é omitida ou quando se sabe pouco sobre alguma coisa, as pessoas têm mais vontade de saber. Quanto menos se sabe sobre algo, mais curiosas as pessoas ficam. Não tem muito o que falar sobre o conceito porque é algo bem simples. As pessoas são curiosas por natureza, principalmente as mulheres. Mas tem um ponto importante que tem que ficar bem claro para ti, caso tu pretende usar isso na tua comunicação. As pessoas são curiosas, porém, elas são curiosas por aquilo que elas têm interesse, ou por aquilo que diz respeito a elas. A curiosidade é muito usada em lançamentos de produtos e em trailers. Por exemplo, eu vi há pouco tempo atrás os trailers de lançamento do filme Deadpool. Provavelmente, quando tu estiver assistindo isso, o filme já foi lançado. Tu já deve ter assistido, mas enfim, eu vi o trailer no Facebook, entrei na página e vi que lá tinham 2 trailers. E tu já deve ter visto isso em algum lançamento de filme, jogo, série ou qualquer coisa. Os caras sempre largam 2 ou mais trailers. O primeiro trailer é um vídeo curto que instiga a curiosidade. Eles não mostram quase nada, eles só falam, vem aí, ou em breve, blá blá blá. O único objetivo é gerar curiosidade. Depois de alguns dias, sai o trailer em si. Aquele trailer com trechos do filme mostrando os personagens, e esse segundo trailer serve para gerar expectativa, que é outro gatilho mental também. Enfim, como usar a curiosidade no test game com a finalidade de deixar as mulheres interessadas? Nós temos 2 formas de embutir esse gatilho mental na nossa comunicação. A primeira forma vamos chamar de enigmas, e a segunda nós vamos chamar de disparos. Então vamos lá. 1. Enigmas. O objetivo aqui é deixar a mulher curiosa sobre ti, sobre a tua pessoa. E isso é fácil, não tem muita regra, basta omitir informações. Quando tu tá no meio de uma conversa, não conta nada sobre ti, a não ser que ela peça. Não fala teu nome completo, não fala onde mora, não fala a idade, não fala o que tu faz da vida, não fala que faculdade tu faz. Mas cuidado para não parecer que tu tá tentando esconder alguma coisa. Teu único objetivo é ser misterioso e enigmático. Isso vai fazer ela trabalhar mentalmente para deduzir as coisas sobre ti. Claro, se ela pedir a tua idade, fala. Não se recusa a falar, mas só fala se ela pedir. E ainda assim, fala de forma vaga para que ela faça mais perguntas. Por exemplo, se uma menina pergunta para mim, tá, o que tu faz? Tu trabalha com o quê? Ao invés de eu falar que eu sou coach de relacionamentos, que eu ensino caras a conquistar mulheres, eu só falo, trabalho com relacionamentos. Como assim relacionamento? E aí eu já instigo a curiosidade dela. Outro exemplo é quando ela pede o que tu fez no final de semana. Responde de forma vaga, eu me diverti bastante. Sempre de forma vaga e sempre instigando ela a pensar e completar com a própria imaginação. O objetivo disso é unicamente gerar curiosidade e estimular ela a pensar em ti. Lógico que isso precisa ser usado com bom senso. Se tu tá conhecendo uma pessoa e tu sabe que essa pessoa precisa confiar em ti ou que vai ser um negócio a longo prazo, um relacionamento, não usa a curiosidade. Aí conta mais a transparência. 2. Disparos. A primeira maneira que eu falei antes é para tu usar a curiosidade dela em relação a ti. Agora tu vai usar a curiosidade dela em relação a ela mesma, o que vai ser muito mais poderoso, porque ela tem muito mais interesse nela mesma do que em ti. Já foi dito aqui que a coisa mais importante para as pessoas são elas mesmas. Esse macete consta em fazer disparos diretos que despertem na hora a curiosidade dela. Isso é muito bom para ser usado na abertura como a primeira coisa que tu fala para ela, ou para esquentar o contato. Vou criar uma situação hipotética para tu entender certinho do que eu estou falando. Supondo que eu esteja no Tinder e dê uma combinação lá com uma menina. Aí tu vai lá, olha o perfil dela, dá uma olhada nas fotos e pensa, o que eu vou falar para essa menina? Se não sabe o que falar, parte para a curiosidade. Oi, eu estava olhando para as tuas fotos e eu descobri uma coisa sobre ti.
Tu pode falar qualquer coisa nesse sentido que desperte a curiosidade dela, qualquer coisa meio incompleta que diz respeito a ela. Vai despertar muita curiosidade. Se tu demonstra que tu tem uma opinião sobre as pessoas, elas vão querer saber mais sobre isso. Por isso que a leitura fria é algo muito efetivo, por isso que dá muito certo. As pessoas gostam de saber sobre elas mesmas. Esses disparos de curiosidade também podem ser usados no meio da conversa como um princípio de jogo passivo. Por exemplo, estou numa conversa legal pelo WhatsApp e quando chega no ápice da conversa eu falo algo do tipo: eu tenho algo muito importante para te falar. Ou então, eu estava te analisando aqui e cheguei a uma conclusão sobre ti. Ou até mesmo aquele clichê que eu falei no vídeo do WhatsApp, sabe o que eu mais gostei em ti? E aí tu fala uma dessas três coisas e some, não fala mais nada. Ela vai ficar lá, fala logo, tô curiosa. E tu não vai falar, tu deixa ela com a curiosidade dela. Depois de um bom tempo, no outro dia, tu fala o que tu prometeu falar. E a resposta que tu vai dar para ela não importa, vai da tua criatividade. O único objetivo disso é deixá-la curiosa por algum tempo. Só que se tu se render aos pedidos dela de te contar o que é, tu quebrou o efeito. E se tu fica lá visualizando a mensagem e dizendo, não, vou te contar só amanhã, não vou falar, isso vai acabar se tornando meio chato, meio infantil. Então some, não visualiza a mensagem que vai ser algo mais natural. É isso aí. Essas são as duas formas de tu usar o gatilho mental da curiosidade. Primeiro, através de enigmas, fazendo mistério sobre si mesmo, omitindo informações e sendo bem vago, e a segunda é fazendo mistério sobre ela. Vale lembrar que isso só vai funcionar se ela tiver o mínimo de interesse na conversa e tiver o mínimo de interesse em ti. Use isso sem exagero.